Gosta de que o autor e o réu, próprio réu, tem interesse, às vezes, em recorrer quando o juiz acolhe uma questão de ofício, instiga o processo sem análise do mérito, sem resolução do mérito, e o réu tem o direito de ver a questão de fundo decidida. Então, mesmo aquelas questões que são passíveis de solução ex ofício, hoje, elas perpassam pelo contraditório aqui e alhures. A Alemanha fez uma profunda reforma em 2001, o Código Japonês em 2000, a Lei de Enjuiciamento Civil em 2000, e, paradoxalmente, um país tradicionalmente da Common Law, a Inglaterra, tem um Código de Processo Civil desde 26 de abril de 1999. Então, o Brasil precisa também fazer essa reforma. Eu, às vezes, o que é muito difícil, eu me deparo com algumas críticas relativas a indagação, por que uma reforma do Código de Processo Civil? E a minha resposta, ela talvez não seja muito dócil, não porque eu esteja apaixonado pelo novo Código, mas porque eu só posso encarar essa indagação como uma manifestação de absenteísmo intelectual. Quer dizer, por que não se quer um novo Código? Porque deve ser difícil reescrever tudo de novo. Aqui o nosso secretário mencionou, é verdade. Eu, na minha vida profissional, tive a oportunidade de escrever 17 livros, mas eu vou ter que escrever outros 17, porque esses não vão servir para mais nada. Mas se nós estamos fazendo algo em prol do Brasil, a nossa preocupação particular perde completamente o relevo e a importância. E nós já temos aí quase 40 anos de um código que não conseguiu resolver o problema da litigiosidade desenfreada, do excesso de formalidades, e, além do que, não conseguiu resolver o problema da prodigalidade recursal. Quando a comissão se reuniu, nós tínhamos que ter um paradigma, e até uma forma de homenagear aquele que fora um grande estrategista nas reformas das leis processuais, o professor Mauro Capelletti, nós procuramos nos inspirar no projeto de Florença que ele lavrou juntamente com o Brian Gard da Universidade de Stanford. E eles procuraram detectar as barreiras de acesso à justiça para depois enfrentá-las. Foi exatamente isso que nós fizemos. Nós paramos para pensar, nós da comissão paramos para pensar quais eram as barreiras que impediam que o processo civil brasileiro tivesse uma duração razoável, tal como prometido pelo ideário da nação com o advento da emenda 45. E exatamente obedecendo à evolução dos tempos, todos nós criamos um período de reflexão, um período para que nós pudéssemos refletir sobre essas inovações e depois, então, trocamos e-mails. Cada um de nós indicando uma fórmula para vencermos as modificações do código que se apresentava defasado. Então, por exemplo, eu, digamos assim, em causa própria, sugeri a eliminação de alguns institutos da terceiria que não eram aplicáveis na prática, como, por exemplo, nomeação, autoria, oposição, e aí depois chegamos à conclusão, com o auxílio do professor Atos, que a nomeação deveria prosseguir. Por outro lado, refletimos que a ação declaratória incidental ela era de muito pouco uso e que o particular, quer dizer, o cidadão, não entendia, em sendo a justiça uma função popular, que nem tudo que o juiz conhecia durante o processo ele julgava. Quer dizer, o cidadão não entende como é que, por exemplo, o juiz pode determinar a cobrança de uma determinada obrigação oriunda de um contrato e um outro juiz pode declarar nulo esse contrato. Esses paradoxos, né? E nós entendemos, então, de abarcar na coisa julgada também a questão prejudicial. Como é que pode um juiz deferir alimentos, depois, numa outra ação, declarar a inexistência do vínculo parental? Enfim, então, uma série de inovações. A incompetência, por exemplo, não pode ter essa eminência que tem hoje. Eu, por exemplo, fui magistrado, juiz de carreira do interior do Estado. Nós trabalhávamos em todas as questões cíveis, penais, de família, etc.
Então, hoje, a Itália, por exemplo, ela preconiza um instituto da translatio iudice, ou seja, tudo que se pratica tem que ser aproveitado. Só a sentença que tem que ser dada pelo juiz competente raciona a matéria. Por que anular tudo? Por que criar uma ação própria para desconstituir tudo em razão de uma incompetência absoluta? Os juízes têm, necessariamente por dever de ofício, ao menos no campo jurídico, um conhecimento enciclopédico. Bom, mas seguindo, então, a estratégia do projeto de Florença, nós detectamos, basicamente, 3 obstáculos bem evidentes. O primeiro deles, o excessivo volume de demandas, que levava exatamente a uma duração irrazoável dos processos, porque quando o legislador prevê 10 dias para o juiz sentenciar, ele calcula que isso seja feito num processo. Mas com 250 mil processos, nós não podemos ter 10 dias para a solução desses processos simultaneamente. Depois, verificamos que o processo civil brasileiro, até por influência dos nossos matizes europeus, ele era prenhe de solenidades e de liturgias que foram aqui mencionadas no rol de providências adotadas. Em terceiro lugar, nós também verificamos aquilo que é um óbvio, que é a prodigalidade recursal do sistema brasileiro em ato e em potência, ou seja, o Brasil tem no seu sistema jurídico muitos recursos previstos abstratamente e, na prática, milhares de recursos. Um parêntese, nós temos 1 milhão de ações de poupadores em caderneta de poupança reclamando dos índices. Esse 1 milhão de ações se transformará em 1 milhão de recursos. Não há tribunal no mundo que consiga se desincumbir da prestação jurisdicional num prazo razoável com 1 milhão de recursos. Então, os nossos números são incomparáveis e não há milagres. O que há é uma gestão racional da prestação da justiça. Nós temos que criar instrumentos de gestão para que esses processos sejam solucionados com qualidade e mercê da quantidade. Tivemos, então, uma grande preocupação. É que, como nós sabemos, no Brasil não há, e pelos últimos acontecimentos verifica-se de que não é a vontade política de que haja, não há um controle prévio da constitucionalidade das leis. E a nossa grande preocupação não era senão criarmos instrumentos capazes de serem derrubados com uma penada do Supremo Tribunal Federal, cujo risco não está evitado pela minha posse há um mês, porque eu sou uma voz absolutamente isolada. E, eventualmente, tem até impedimento para julgar algo que eu próprio também tive a oportunidade de participar nessa comissão. De sorte que essa era uma grande preocupação. E essa preocupação se pôs de imediato, não só no tocante à eliminação de formalidades e de recursos, como também de criação de um instrumento que fizesse, às vezes, dessas ações em números assustadores, porque tínhamos a preocupação de que esses dispositivos pudessem violar o devido processo legal, a ampla defesa, o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Então, foi um trabalho de lapidação desses dispositivos, com auxílio da comunidade científica, com auxílio da comunidade em geral, com agora advirá também com essa metodologia, e que nós conseguimos efetivamente vencer. E por que eu digo conseguimos vencer? Porque, não obstante não tenhamos um controle prévio da constitucionalidade, a comissão foi ao Supremo Tribunal Federal, entregou ao Supremo Tribunal Federal, no primeiro momento, tão logo procedeu-se a entrega ao senador José Sarney, entregou ao Supremo Tribunal Federal um exemplar do novo Código, que perpassou pela ótica de todos os constitucionalistas ali presentes e que, para nossa gratíssima surpresa, foi considerado um código muito avançado, com instrumentos que hoje atendem a esses reclamos novos de prestação de justiça e que, mais ainda, faz com que o processo civil brasileiro, a semelhança do que já preconizara no primeiro quartel do século passado que o venda, de que, num dado momento, o processo civil
do sistema da Civil Law e o processo civil do sistema da Common Law fariam uma união de um só processo. Então, hoje nós temos vários instrumentos preconizados pela Common Law e vários preconizados pela Civil Law, de sorte que não podemos mais dizer, pelo menos à luz do projeto, de que nós somos pertencentes a um sistema genuinamente romano-germânico. Hoje o sistema está bem dividido, como nós vamos rapidamente ver aqui, porque há outros colegas que vão participar. Bom, então comecemos pela parte mais difícil realmente, que foi o enfrentamento a essa litigiosidade desenfreada, sem ferirmos na criação de um instrumento capaz de podar esse volume avassalador, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, segundo o qual nenhuma lesão ou ameaça de direito deve escapar da apreciação da justiça. Então, todos os cidadãos têm o direito de ingressar no judiciário. Entretanto, nós vivemos hoje um momento sui generis, que é denominado de um momento em que o contencioso não é mais um actus trium personarum, um autor que pede, um réu que se defende e um juiz que decide. Hoje nós vivemos sob o palio do contencioso de massa. E, recentemente, houve um conclave em Pisa, em 2007, em que o professor Sérgio Menziani, numa tese sobre a tutela giurisdizionale nelle azioni seriali, ele adverte que o contencioso de massa não pode ser tratado como a litigiosidade de varejo. Não pode ter o mesmo tratamento que se dá numa causa interpartes, entre três sujeitos. Esse contencioso de massa, ele traz no seu bojo pretensões isomórficas ou teses idênticas que merecem a mesma solução, até por força do princípio da isonomia, da igualdade de todos perante a lei e, a fortiori, da igualdade de todos perante a justiça. O sistema anglo-americano tem o leading case, o sistema italiano tem os casi pilota, e nós fomos buscar no sistema germânico, de profundo conhecimento da nossa queridíssima amiga e professora Teresa Alvim, que é o incidente de resolução dessas demandas de massa, que eles denominam de Musterverfahren, ou seja, uma causa modelo que vai dar ensejo a uma decisão que, por versar teses idênticas, tem que ser aplicadas a todas as pessoas que veiculam as suas pretensões iguais no judiciário. Esse incidente de resolução das demandas repetitivas, que não tem afinidade com o processo coletivo, repito, não tem nenhuma afinidade com o processo coletivo, até porque esse incidente de resolução de demandas repetitivas, ele pressupõe a existência de ações individuais que têm pretensões homogêneas, deduzíveis em juízo. Esse incidente, ele é suscitado todo momento em qualquer juízo em que se verifique que aquela causa é repetitiva ou ela é potencialmente repetitiva. Não só esse exemplo que eu dei agora da 1 milhão de ações poupadoras, mas eu, por exemplo, no Superior Tribunal de Justiça, julguei 50 mil ações e recursos correspondentes de assinantes de assinatura básica de telefonia, onde se discutia a legitimidade da cobrança daquela assinatura básica. Mas não precisamos ficar nisso, não. Nós temos vários exemplos de pretensões homogêneas que servem para o Brasil inteiro. Pode um posto de gasolina naquela loja de conveniência vender medicamentos anódinos? Se pode, todo mundo pode. Pode uma loja dentro de um shopping center abrir também perto do shopping uma loja de rua fazendo concorrência ao próprio shopping, ela própria? Se puder no Rio, pode em São Paulo, pode no Piauí, pode em todos os estados. Então há vários casos hoje que os pedidos deduzidos em juízo são iguais e merecem soluções iguais, não podem ser diferentes. Então, esse incidente de resolução de demandas repetitivas, em regra, ele é suscitado num determinado Estado. Tem os legitimados tradicionais, as partes, o Ministério Público, a Defensoria Pública, eles são suscitados num determinado local
para o tribunal é que vai admitir se é possível aquele incidente. Em sendo possível, o tribunal sobresta naquele local